A paz do Senhor Jesus. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma sexta-feira estamos aqui para falar das coisas da palavra de Deus, das coisas que o Senhor deixou como instrução para nós. A paz do Senhor, Priscila, Adriano. Obrigada por mais uma vez vocês estarem aqui conosco. Estou aguardando a entrada do pastor para nós começarmos essa live esclarecedora sobre escatologia, um tema que é ainda mito para muita gente. As pessoas se assustam em falar sobre Apocalipse, sobre o final das coisas. Mas esse é um livro que a gente precisa ter ele muito guardado na nossa mente, porque compartilha aí, meu querido, vai compartilhando, o maior número de pessoas, no nome de Jesus. Deixa eu aumentar aqui o som. O pastor, a paz. Tá me ouvindo bem? Maravilhosamente bem. Você só está de lado. Não está em pé. Bem, se a senhora está me ouvindo bem, então todos estão me ouvindo, né? Tá ouvindo. O senhor só está de lado. Seu telefone te deixou de lado. Você não está em pé. Você está me ouvindo? E agora? Não, você tem que girar o telefone. Você está de lado. Estou de lado. É, porque assim que a senhora diz. É. É porque eu estou com carregador. Ah, então aí eu virei. Pode Mas não tem deixar. problema não. Não tem problema não. Ficou escuro aí, não? Não, tá bom. Para mim tá bom. Tá bom? Tá bom. Então quero cumprimentar a irmã, agradecer pela sua confiança. Quero cumprimentar todas as pessoas que estão participando conosco, né? A nossa oração é que o Senhor ilumine o nosso entendimento, que a gente possa compreender as coisas que vão ser ditas, tirar proveito desses poucos minutos, né, que o Senhor está nos concedendo em participar e compartilhar a palavra de Deus. Nós estamos à disposição. Amém, amém. Eu quero apresentar novamente, né, se é que cabe, porque o senhor dispensa apresentações, né? Mas para você que está chegando aí, o pastor Celso é um amigo querido, um homem que tem um conhecimento não só da palavra de Deus, mas como desse livro Apocalipse, a qual nós vamos falar um pouquinho mais, né? Tirar da mente das pessoas que esse livro é um mito, é assustador, muito pelo contrário, ele fala das coisas que nós esperamos, né? Que é a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor Celso é professor seminarista, né, desde 2003, tem um livro escrito, escreveu em 2007, Acesso ao Apocalipse, que esgotou. Na verdade, são 2 livros. Na verdade, deixa eu mostrar para a senhora aqui, posso? Pode. Esse é o 2º livro. O nome do livro é Elohim, Conversando sobre a Trindade. Esse é o 2º livro. Pode continuar. Esse eu não conhecia, mas eu tenho Eu até... Vou presentear a senhora. Amém, amém, glória a Deus. Então ele tem, né, esse outro livro aí que deve ser com certeza também muito edificante. Nós começamos essa live na sexta-feira passada, falamos sobre arrebatamento, finalizamos um pouco, porque na verdade um assunto vai chamando o outro, né? Finalizamos falando sempre 144 mil. Esses 144 mil, as pessoas têm muitas...
E você que está aí do outro lado, se você tiver alguma dúvida, você escreve aí que eu vou, nos momentos certos, interrompendo o pastor, vou anotar suas dúvidas e a gente vai tirando as suas dúvidas assim que der, no nome de Jesus. Hoje, pastor, eu acho que a gente poderia falar um pouquinho sobre, terminar de falar sobre os 144 mil, né, que as pessoas têm dificuldade em entender isso aí, né, isso é uma coisa assim que traz uma certa confusão na cabeça das pessoas. Aquela questão, né, do lago do enxofre, lago de fogo, inferno, Seol, seio de Abraão, o que cada um representa, né, nisso. E aí, enfim, né, a tipologia do Apocalipse, que a Bíblia toda ela é tipológica, né, ela é simbólica. Então, fala dos gafanhotos, de dragão, os 4 cavalos que o senhor falou lá na semana passada, o trono branco. Então, são muitos assuntos assim que a gente não sabe o que representa e pedir para o senhor esclarecer. E o pessoal pediu, quando nós falássemos, a gente desse a referência bíblica. Então, se o senhor puder, quando o senhor falar de algum assunto, dá a referência bíblica. Vamos orar antes? Para que as pessoas. Na semana que vem, se o senhor nos der saúde, eu pretendo estar aqui com a Lousa para a gente fazer a explicação mais detalhada sobre o trono branco e sobre o Sheol, sobre o Lago de Fogo. Eu preferia que a gente tivesse uma imagem, porque o Apocalipse ele foi uma visão que o autor teve. Ele teve uma visão e ele codificou isso em escrita. Ele transformou isso em escrita. A nossa proposta agora, o desafio do estudante do Apocalipse é fazer o inverso. É decodificar o que está escrito e tentar visualizar, tentar vislumbrar o que foi que João viu, que ele transformou em escrita. A gente vai desfazer isso. Então, eu espero que na semana que vem, estar aqui com a Lousa, tá, para falar sobre trono branco, sobre Seol, a diferença do Seol para o Lago de Fogo. A Seol é o inferno. E existe uma diferença. Uma coisa é o inferno, outra coisa é o Lago de Fogo. Né? Uma coisa é o trono branco, outra coisa é o tribunal de Cristo. Eu quero já adiantar aqui que o crente, aquele que é lavado no sangue de Jesus, não passa pelo trono branco. O trono branco é o julgamento que o Senhor fará, é o chamado juízo final. O trono branco é o juízo final. Que quem passará pelo trono branco? Apenas os perdidos, aqueles que não foram alcançados, tá? Que não foram salvos. O crente, ele vai ser contemplado no tribunal de Cristo, que é quando ele receberá o galardão. O crente não é julgado mais. Por isso, Jesus foi julgado no lugar do crente. O crente, ele está lavado no sangue de Jesus e ele está salvo. Ele perde o galardão, mas ele não perde a salvação. Inclusive, Jesus alerta, ele fala assim, ó, toma cuidado para que ninguém roube a tua coroa. O que é a coroa? Coroa é símbolo de galardão. Então, o crente ele pode perder o galardão. É como aquela passagem que nós lemos lá, acho que é 1 Coríntios 3, se eu não me engano. 1 Coríntios 10, 3. É um negócio desse aí, que vai dizer que, lembra que nós comentamos sobre isso? Até a senhora sugeriu. Né? A pessoa, a obra dela vai passar pelo fogo. Ela pode sofrer dano. Que dano? Perder o galardão, mas ela não perde salvação. Então, é importante, pastora Marlete, se a senhora quiser me interromper, por favor, fique à vontade, tá? Então, é importante. Para te interromper. Lembrando, pastor, que esses, né, que foi lavado e remido ali pelo sangue do Cordeiro na cruz, são aqueles que, quando o Senhor finaliza ali, quando João vai finalizar as 7 igrejas, ele sempre diz assim, ao que vencer, né? Então, porque a gente precisa ter um estilo de vida para alcançar isso. Né? Não é assim, porque hoje as pessoas acham que é de qualquer jeito. É o que nós falamos semana passada, da graça. Se for assim, o Senhor não dizia, aquele que quer me seguir, negue a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz
e siga-me. Porque aí seria um evangelho de facilidade demais. Então, a gente não teria diferença nenhuma do mundo, das pessoas do mundo, para nós. Porque qual é a diferença? Se Jesus já pagou na cruz por nós, está tudo certo. Eu posso continuar vivendo a vida que eu vivi antes, né? Que ele diz que agora nós somos nova criatura. Ou seja, como novo, você não peca mais, você não mente mais, né? Dentro de um contexto, nós somos pecadores, né? De natureza pecaminosa, mas nós não podemos pecar mais, né? E aí queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Obviamente que nós estamos falando de novas criaturas que não vivem na prática do pecado quanto mais. A senhora deve lembrar, os irmãos que estão nos acompanhando, que eu gosto muito de trabalhar com aquelas regras, eu gosto de pontuar as questões. E eu pontuei 4 itens. Né? O quarto dele era exatamente a questão do livre-arbítrio. Tá? Ninguém pode tomar nossa salvação, ninguém pode impedir a gente de ser salvo, senão apenas nós mesmos. E quando eu estou na igreja lá, eu gosto muito de lembrar, os irmãos da minha igreja já ouviram falar isso várias vezes. E quando eu era criança, a minha mãe me batia algumas vezes, que a minha mãe batia mesmo, doído. E algumas vezes ela me batia, e quando ela estava me batendo, ela falava assim: você está apanhando porque pediu para apanhar. Aquilo ficava na minha cabeça, eu não conseguia entender aquilo. Né? Uma vez eu arrisquei, eu cometi a loucura de falar assim para ela: poxa, mãe, eu vou pedir para apanhar? Eu sou maluco de pedir para apanhar? Quem é que vai pedir para apanhar? Aí, por conta disso, a senhora sabe que eu apanhei mais ainda, né? Mas depois que eu cresci, eu entendi que a gente pode pedir, a gente pode falar, fazer muita declaração com uma palavra. Então, no caso da salvação, é assim. A pessoa não precisa dizer assim: Senhor, eu não quero mais ser salvo. Com a própria atitude dela, com o testemunho, com o estilo de vida, ela está abrindo mão da salvação. Ela está dizendo, sem palavra, que ela não quer mais ser salva. Tá? Então, é claro que a gente está falando de pessoas, tá? De servos de Deus, pessoas que são nova criatura, pessoas que agora assumiram uma identidade cristã. Essas pessoas não passam pelo trono branco. É dessas pessoas, é desse caso que a gente está tratando. Deixa pessoas que eu levam a vida de qualquer forma. pedir o pessoal para divulgar. Divulga a live, gente. Quanto mais pessoas assistirem, mais pessoas vão ter o esclarecimento da palavra de Deus. Então, você que está aí, que está chegando, compartilha essa live aí no nome de Jesus. Amém? Pode falar, pastor. Então, na semana que vem eu espero poder estar com a lousa aí para a gente fazer esse gráfico sobre o Trono Branco, sobre o Seol, o Lago de Fogo, tá? E a gente vai prestar atenção, vai perceber que a diferença de um evento para o outro. Uma das regras para a gente estudar o Apocalipse é o que a senhora falou, prestar atenção na questão da simbologia, conseguir discernir quando que é simbólico, quando que é literal. Eles se confundem muito. Às vezes, numa mesma perícope, no mesmo versículo, você encontra ali uma palavra que é literal, juntinho, coladinho, com uma que é apenas simbólico, que é uma metáfora. Então, a gente precisa de discernimento, familiaridade com o contexto bíblico para entender isso. Então, primeiro é isso, entender a simbologia. E para entender a simbologia, a gente não pode recorrer a nenhum conhecimento, nenhum dado extra-Bíblia. Tem que ser segundo o que a Bíblia ensina. Porque a Bíblia, como a senhora falou, ela é simbólica do início ao fim. Então, na própria Bíblia, ele vai dar para a gente conteúdo, vai dar para a gente condições de entender o simbolismo lá do Apocalipse. Porque João ele não inventou aquilo. Isso tudo, todos aqueles símbolos já constam na Bíblia anterior a João. Então, entender o simbolismo. Número 2, não confundir os fatos, os eventos, as épocas e os personagens. É muito comum, né? Por exemplo, a Bíblia, o Apocalipse fala de 2 bestas.
A gente não pode confundir as duas. Uma é o anticristo, outra é o falso profeta. Isso é muito importante falar. Isso é muito importante. O senhor tocou num ponto que durante o decorrer da semana eu queria tocar nesse assunto, não anotei. E glória a Deus porque o senhor tocou nesse assunto. Esse ponto aí que as pessoas fazem muita confusão, e eu queria pedir para o senhor esclarecer isso aí, que é assim, de suma importância as pessoas saberem a diferença dos dois, do anticristo e falso profeta. Entender o campo de ação de cada um, qual é a função deles dentro do Apocalipse, a abrangência deles dentro do Apocalipse. Nós vamos tratar disso. Tá? A gente não confundir, por exemplo, Israel e igreja. Existe promessa de Deus para o mundo, para a igreja e para Israel. O Senhor cumpre cada uma dentro do seu tempo, de acordo com Cairós, de acordo com o relógio de Deus. Então, distinguir a igreja de Israel é fundamental. Inclusive, na semana passada, se eu não estou enganado, eu comentei aqui por alto sobre a parábola das virgens, de Mateus 25. Né? O noivo vem para buscar a noiva, no entanto, a noiva não aparece a palavra noiva não aparece na parábola. Aparece ele levando as virgens. E a gente sabe que o noivo não veio para cá. O noivo não vai casar com as virgens. Ele vai levar a noiva. Mas o que esse texto quer indicar é que, além de levar a igreja, ele estaria levando também aqueles chamados judeus messiânicos, aqueles membros lá de Israel que já fazem parte da noiva, já foram inseridos na igreja. Então, não confundir, por exemplo, o arrebatamento com a volta de Jesus é fundamental, é primordial. Nós, por exemplo, igreja, tá? Eu, como pré-tribulacionista que sou, com todo respeito àqueles que pensam diferente, eu, como pré-tribulacionista, eu preciso distinguir. Eu não estou esperando a volta de Jesus. Nós, a igreja, não aguardamos a volta de Jesus. A gente anseia pelo arrebatamento. A volta de Jesus é um fato que vai ocorrer 7 anos, anos literais, após o arrebatamento. Então, o arrebatamento é invisível ao mundo, o mundo não vê o arrebatamento, eles só vão o quê? Sentir falta das pessoas. Mas eles não vão sentir, porque o arrebatamento não tem cheiro, não tem cor, não tem aviso prévio, o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Agora, a volta de Jesus, ela vai ser anunciada dentro do Cronos, dentro do tempo do homem. Depois da igreja sendo arrebatada, 7 anos depois, Jesus virá. E aí é chamado, para a gente usar uma palavra para distinguir, vou usar a palavra grega, a palavra original para segundo advento de Cristo. A palavra é parousia. Tá? A gente usando a palavra parousia, a gente distingue bem do arrebatamento. Então, a gente precisa não confundir, e aí, por conta disso, eu gostaria de hoje fazer uma leitura, gostaria de ir para o texto bíblico do discurso apocalíptico de Jesus. Se encontra lá em Mateus, capítulo 24. É muito comum as pessoas, a gente, todos nós, né, atribuirmos esse texto à igreja. No entanto, ele está falando especificamente para Israel. Eu queria que a senhora abrisse, eu e todo mundo que estivesse aqui, primeiro, lá em Apocalipse, no capítulo 6 de Apocalipse, e aí o Apocalipse vai ser um gancho para a gente para Mateus 24. Eu quero apenas fazer a introdução no Apocalipse 6, porque no Apocalipse 6 a gente vai encontrar o chamado 4 cavaleiros do Apocalipse. O que são os cavaleiros do Apocalipse? Primeiro, ainda dentro dessa ideia de não confundir, a gente precisa entender o seguinte, que na linguagem do Apocalipse, pessoas, às vezes, simbolizam muitas coisas que não necessariamente pessoas. Por exemplo, os cavaleiros do Apocalipse não são pessoas, são situações. A mulher montada na besta, é o anticristo, por exemplo. Tá? Agora,
Agora, a mulher do capítulo 12 de Apocalipse, aquela mulher grávida do varão, é aquela mulher que está vestida do sol, grávida do cordeiro, aquilo não é uma pessoa, aquilo ali é a cidade de Israel, o país de Israel. E por aí vai. Então, os 4 cavaleiros do Apocalipse são 4 situações que nós vamos ler agora, tá bom? Ela quer Uhum. falar alguma coisa antes da gente ler? Não, eu ia tocar exatamente nesse assunto quer dizer, eu já até te falei, né, para a gente trazer a luz da revelação aí para o pessoal que não entende esses 4 cavalos, porque o Apocalipse ele fala muito de animal, né? É muito figurado Isso. através do animal. E por que foi que fala do dragão? Por que fala do cavalo? Embora seja uma questão figurada, por simbolizar através do cavalo, tem uma explicação. Através do dragão, tem outra explicação. Então, eu queria pedir para o senhor explicar isso. Só quer que eu leia o texto? Não ouvi. Só quer que eu O que leia você o vai texto? falar? Sim, sim. Mas deixa eu falar então para a senhora o seguinte: cavalo, ele está sempre associado à guerra, à batalha. Né? Uhum, Uns confiam em carros. Que carro é esse? É aquele carro que é puxado, aquela biga que é puxado por cavalo quando os guerreiros vão para a batalha. Então, é aquele uhum, tipo de carro. Os carros antigamente eram carro para os guerreiros. Uns confiam em carro, outros confiam em cavalo. Então, está falando de quê? De guerra, de batalha. Tá bom? uhum, A besta, por exemplo, é a linguagem da Bíblia para falar de animais selvagens, animal feroz. Por isso que o anticristo e o falso profeta são chamados de bestas, porque é é, aquele animal feroz, irracional, louco, que não pensa. Está comparando o homem que sem Deus a uma besta, a um animal feroz. O dragão é uma figura mitológica, não existe, tá? Mas ele é usado na linguagem bíblica por conta de 3 características, tá? 3 características que um dragão possui. É um animal mitológico, mas ele é caracterizado por asas de águia, patas de leão e cauda de serpente. Então, por isso, a Bíblia utilizou essa figura mitológica, porque ela encaixa direitinho em Satanás. Satanás, o grande inimigo da alma humana, ele tem esses 3 aspectos. A asa de águia significa agilidade, que é algo que Satanás tem. A pata de leão está falando da sua força. uhum. Tá? As patas de leão é força. E a cauda de serpente, porque cauda na Bíblia, rabo de serpente, né? Tá falando de engano. Cauda de serpente tem nada a ver com sogra. Desculpa a brincadeira do mau gosto. Mas cauda de serpente, tá bom? É engano. Então, o diabo ele é muito sagaz, muito ágil. Tá? Você está indo com milho, ele já volta com a pipoca. Quem Uhum. tentar interagir com o diabo, ele enrola. O diabo tem poder, ele tem força, tá bom? Jesus tem todo o poder. E o diabo, todo o grande, o maior cartada, o maior poder de Satanás é exatamente no engano. Em que Satanás é bom? Na mentira. Tá bom? Então, esse animal mitológico, dragão, é utilizado para simbolizar Satanás por causa disso, por causa da agilidade, da força e do engano, da mentira. Tá bom? Uhum. Mas vamos lá então para o texto de Apocalipse capítulo 6. Para ler todo o capítulo? Nós vamos ler até o versículo 6, porque esse livro, ah, esse capítulo 6, ele vai tratar do livro selado. Tem um livro selado com 7 selos, ele está na mão do Todo-Poderoso, e aí um ancião pergunta para Jesus, para João, João, quem é que pode tomar aquele livro e desatar os seus selos? Isso aí é como se fosse assim, ó, um start para começar o desenrolar da história. Quem é que pode abrir esse livro? João chora e ele diz: não chore. Há um que foi morto, mas está vivo, o cordeiro que venceu, e o cordeiro vai lá e toma o livro
da mão do Todo-Poderoso e começa a desatar os selos. Selo é um lacre. Selo fala de inviolabilidade. É uma proteção. É igual um selozinho que a senhora lambe ele, bota na carta e a carta chega lá. A garantia de que a carta vai chegar. O selo é isso. Então o cordeiro ele começa a tirar os selos e quando ele vai tirar os selos, são 7 selos. Ele vai desatar 4 selos primeiro. Porque a gente tem que entender dessa forma, tá, amada? Ó, nós vamos encontrar 7 selos, 7 trombetas, 7 cálices. Não é isso? É sempre 7. Como é que a gente estuda isso? A gente estuda separando 4 mais 3. Porque os 4 primeiros estão relacionados entre si. E os outros 3 são à parte. Então você vai ver 4 trombetas, que as 4 têm a ver entre si. Os 4 cálices, a mesma coisa. Os 4 primeiros têm a ver, estão relacionados entre si, mais 3. Desses 3 que ficam, na verdade, você só precisa se preocupar com 2. Porque o 7º não é nada. O 7º tem sempre uma ideia, que a senhora sabe o que significa o número 7. Dentro da simbologia bíblica, o 7 é o número do completo. O 7 está dizendo o seguinte, olha, está completo, terminou, acabou. Porque o 7 é o número do absoluto, é o número do completo. Por isso que a gente diz que o 7 é o número da perfeição. Porque algo que está terminado, algo que está acabado, algo que está completo em si, é algo perfeito. Então a gente vai estudar os selos assim, 4 mais 2. Por que é o 7? O 7 está consumado, terminou. As trombetas, da mesma forma, 4 trombetas mais 2 trombetas. E a 7ª trombeta está dizendo, olha, acabou o estudo das trombetas. Os cálices, a mesma coisa. Tá bom? Então, de 7 caiu para 6, mas a gente estudando 4 e estudando 2 separadamente. Tá bom? Então, vamos lá ler os 6 primeiros versículos. Do capítulo 6, né? Isso. O título é A Abertura dos Primeiros 6 Selos. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco. E foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. E não danifiques o azeite e o vinho. Até aqui. É o 6. Sim, eu falei até o 6, mas não, falta o 4. A senhora vai até o versículo 8. Tá. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada, e com fome, e com peste, e com feras da terra. Isso. Então, isso daí que nós acabamos de ler são os 4 cavaleiros do Apocalipse. Tá bom? O Senhor, o Cordeiro, Jesus, ele toma o livro da mão do Todo-Poderoso e começa a desatar os selos desse livro. Esse livro, imagine um rolo, tá bom? Os livros, eles não eram com esse formato. Tá? Os livros eram rolos de pergaminho ou de papiro. Tá? Então tá lá aquele rolo, mais ou menos assim,
né? Então ele vai tirando, ele vai quebrando o selo. O selo era feito de cera, cera de abelha, né? Ele vai tirando aquele, quebra aquele selo, desenrola e lê o conteúdo. Ele está escrito pela frente e por trás. Tá? Então, à medida que ele quebra o selo, tá? Um anjo, um querubim, tá bom? Um querubim. Na sua Bíblia deve aparecer a palavra ser vivente ou animal vivente, né? Mas, na verdade, isso aí é um querubim. À medida que ele quebra um selo, o querubim se vira para esses cavalos, e com os seus respectivos cavaleiros, e é como se eles estivessem numa jaula. Imagina que eles estão numa jaula, e à medida que o selo é quebrado, esse querubim se vira para esse animal que está enjaulado, que são 4, ele abre a jaula e diz: pode ir, pode fazer o teu ministério, vai fazer aquilo que você tem que fazer, está na hora. Você está liberado, você tem acesso, você tem autorização agora. Você consegue imaginar essa cena? Jesus quebra o selo do livro, um querubim tem 4 jaulas, em frente de cada jaula tem um querubim, quebrou o primeiro selo, o querubim abre a jaula e fala: pode ir. E aí sai um cavalo após outro. Um cavalo é branco, o segundo é vermelho, o terceiro é preto e o quarto é amarelo. Mas esse amarelo é um amarelo doença. Imagina aquele amarelo de doença, tá bom? O vermelho é um vermelho sangue, um vermelho forte. E o branco? O branco é o símbolo da paz, não é isso? Uhum. O branco é o símbolo da paz, da harmonia. Pois bem, então o primeiro, que a senhora leu, o primeiro cavaleiro do cavalo branco, ele simboliza o engano, é a mentira. Ou seja, ele é o início do ministério do anticristo. O anticristo vai surgir com essa ideia de o grande, um ultrademocrata. Ao contrário do que às vezes a gente pensa, que as pessoas serão obrigadas a marcar com a marca da besta, ao contrário. As pessoas vão encarar muita fila, as pessoas vão brigar para receber mais da besta. E aclamado, desejado, esse homem vai atrair as pessoas com a sua falácia, porque ele é mestre em engano. Afinal de contas, quem vai estar inspirando ele é o dragão, que é o diabo, que tem a cauda de serpente. Então o texto diz que ele saiu vencendo para vencer. Ele tinha na mão um arco e foi-lhe dado uma coroa. Quem pensa que esse cavalo branco, o cavaleiro desse cavalo branco é Jesus, está enganado. Porque esse daí deram uma coroa para ele, foi-lhe dado uma coroa. Jesus não deu nada para Jesus. Tá? Como ele imita Jesus em tudo, tá bom? Então ele aparece montado num cavalo branco. Porque o verdadeiro cavaleiro do cavalo branco está lá no capítulo 19 de Apocalipse. João diz: viu o céu aberto e viu um cavaleiro montado no cavalo branco, na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O seu nome é fiel e verdadeiro. Esse é o verdadeiro. Esse aqui é falso. Esse aqui é o mentiroso, que vai imitar Jesus em tudo. Em tudo ele vai imitar Jesus. E como ele é muito bom no engano, ele vai enganar as pessoas e as pessoas vão achar que ele é o Messias. Pois bem, então esse é o primeiro cavalo. O anticristo aparece, ele surge, a igreja já não está mais presente. Ato seguinte, ele vai governar. Deus vai dar para ele autorização para governar 7 anos no mundo. Uma das coisas que ele vai fazer, o anticristo, é acabar com o dinheiro, como nós sabemos. A marca da besta, entre outras coisas, ela vai substituir a moeda. Então, o sistema monetário será único, numa nova ordem mundial. Tá? Essa marca da besta ela vai servir para diversas funções. Mas uma das coisas que ela vai fazer é controlar todo o dinheiro.
Então, não haverá mais espécie, moeda nenhuma, tá bom? Então, ele vai interferir diretamente no sistema financeiro internacional e ele vai quebrar o mercado financeiro internacional. Ele vai meter os pés pelas mãos. A gente já vê que esse processo não está começando agora. Esse processo já vem, né, ao longo do tempo, com a tecnologia, a alta tecnologia, que antigamente você usava só o dinheiro. Aí depois apareceu o cartão. Aí com o cartão, o chip no cartão. Aí agora, né, você podia emprestar o seu cartão, eu lembro, né, que as pessoas emprestavam, vai lá e pega meu dinheiro para mim. Hoje não pode mais, porque você tem que ter a digital. Então vai prendendo cada vez mais o ser humano a esse Tecnologia. governo. Exatamente, a tecnologia, a esse governo, essa ordem mundial aí, né? Esse controle da humanidade. E agora a gente está um passo do chip que você não precisa mais andar com documento, você não precisa mais andar com cartão, porque você tem a leitura ali através da pele, da testa, da íris, né? Hoje você já abre o celular com a leitura facial ou da íris, já sabe quem é você. Então, ao longo desse tempo, veio se caminhando, mas o ser humano, a gente não percebia, porque as coisas vêm tão paulatina, né? Vem tão de... Natural. Exatamente. Pode continuar, pastor. Diga-se de passagem que a tecnologia é uma bênção. Tá? A tecnologia, ela não é do diabo. A tecnologia é uma coisa que Deus abre a mente do homem e faz o homem inventar e criar as coisas. Agora, o diabo, o anticristo, ele vai pegar carona, ele vai se utilizar daquilo que existir no momento. Por exemplo, se ele viesse hoje, eu acredito que ele ia usar os chips que a gente tem hoje no cartão. Mas daqui a alguns, se ele demorar alguns anos, a tecnologia vai avançar e ele vai utilizar o que houver de mais eficaz. Já como a senhora falou, né, hoje já existe aí um negócio, é como se fosse uma tatuagem. O chip do nosso cartão, ele é como se fosse uma tinta. Já viu que é uma pintura? É igual praticamente com... Já viu um negócio que as pessoas usam para parar de fumar, que é uma tatuagem? Não Uhum, sei se funciona. Não sei uhum, se funciona. Eu só parei de fumar quando Jesus me libertou. Mas tem uhum, gente que usa uma tatuagem que cola no corpo para parar de fumar. É mais ou menos alguma coisa assim. Pode uhum. ser nanopartícula através de uma vacina. A gente não sabe, só vai saber quem tiver aí na hora. Agora, nada contra o chip, nada contra tecnologia nenhuma. O anticristo é que vai se aproveitar disso. Tá? Mas a tecnologia é uma benção. Pois bem, Deixa eu então, só... O diabo, ele só aproveita as portas abertas, as brechas, né? exato. Igual o jardim do Éden. O Senhor falou: de toda árvore comerás, mas da árvore do bem e do mal não comerás. Então, tinha uma situação ali e que ele aproveitou. Bom, não tem nada aqui que eu possa envolver o homem. A única coisa que ele não pode, que foi determinado por Deus, foi isso. Então, vai ser isso que eu vou fazer o olho do homem crescer. O homem como natureza humana, né? Porque a gente sabe que foi ali a mulher que estava no lugar errado, né? Na hora errada. Porque o inimigo, ele sabe a nossa fisionomia, ele sabe aquilo que está nos atraindo. Ele não tem poder para ler a nossa mente, para, né, saber o que a gente está pensando. Mas a forma da gente agir, a expressão facial, o inimigo conhece, assim como o ser humano conhece. A gente, às vezes, está com a cara fechada. Por que você está emburrado? Por que você está triste? O inimigo também conhece. Então, ele tira proveito dessas situações. E o que eu acho, assim, fantástico, desculpa te cortar, o que eu acho fantástico, que a Bíblia foi escrita anos e anos atrás, e já fala de uma coisa que está acontecendo, que o diabo vai tirar proveito disso. Olha que coisa tremenda isso. Porque João, quando ele visualizou isso, ele não tinha como
explicar isso com palavras. Ele viu, mas como que ele vai descrever? Por exemplo, se eu falar aqui agora que eu vi hoje o carro da Xuxa, que é uma limusine rosa, com os vidros espelhados, com um laço de fita azul. Se eu falar que eu vi isso hoje aqui na Alameda, a senhora já formou tudo isso na sua mente. Porque a senhora sabe o que é a cor rosa, a senhora sabe o que é a cor azul, a senhora sabe o que é um laço de fita, o que é uma limusine. Agora, imagine numa guerra, como que ele vai descrever isso? Se nem motor havia. Por isso ele diz que o barulho era semelhante ao barulho de asas de gafanhoto. Porque ele nunca ouviu o barulho de um motor. Ele não sabia o que era enxofre, nunca sentiu o cheiro de enxofre. Aí ele diz que era, perdão, enxofre não, pólvora. Ele diz que era enxofre. O cheiro era de enxofre. Por quê? Ele sentiu o cheiro da pólvora. Mas como é que vai descrever um negócio que você nunca viu? Né? Então, assim, a gente não pode hoje falar quem será o... A gente não pode dizer como que vai ser a marca da besta. Né? Quando chegar o momento, quem estiver aí vai falar assim, pô, era isso? Poxa vida, negócio tão simples. Porque o meu neto está com 5 anos. O meu neto, ele vê televisão e jogo no celular ao mesmo tempo, e para ele é tudo muito simples. Tudo para ele é muito simples. Né? Agora, para minha avó, é absurdo. Se eu pudesse contactar minha avó hoje, não tem como ela entender essas coisas, porque não faz parte do cotidiano dela. Pois bem, vamos lá para o texto. O anticristo se manifestou, veio com engano, ele tem uma coroa que foi dada para ele, ele tem um arco na mão, a senhora sabe que arco e flecha tem a ver também com o diabo, flecha é instrumento de engano, Por isso que a gente usa muito, pô, isso aí é uma seta. Que doença é essa? É uma seta. O fulano está com a seta na mente e tal. Então, essa seta, essa flecha é dele, é do enganador. Ele vai quebrar o sistema financeiro e ele é o anticristo. Ou seja, o mundo vai estar dividido, Ocidente e Oriente. O pessoal lá do Extremo Oriente, a China, a Coreia, o Japão, o Vietnã, eles não são de maioria católica, não são maioria cristãos. Então, eles não vão reconhecer o anticristo. Eles não vão reconhecer o anticristo. Quem vai fazer o jogo dele é a América e a Europa. E uma parte da Ásia. Mas o Extremo Oriente não. Então, eles não vão acatar o sistema financeiro. E isso vai gerar o quê? A guerra. A guerra está simbolizada aí pelo cavalo vermelho. Se a senhora quiser ler de novo, a senhora pode ler. O segundo selo, cavalo vermelho. Tá. Capítulo 6, verso 4. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matasse uns aos outros. E foi-lhe dado uma grande espada. Está falando da guerra do Armagedon. Tá bom? Essa guerra, só sabe que o Armagedon é um local que existe lá em Israel, é chamado Vale de Josafá. É um local onde Ezequiel viu o Vale dos Ossos Secos. Esse local era comumente usado para batalhas. E ali os corpos, as pessoas morriam, os corpos eram despojados e ficavam ali mesmo. Então esse local é conhecido como local de batalha, Armagedon. Por isso ele é usado aqui nesse texto, porque ele vai simbolizar essa guerra, e essa guerra não vai ser localizada somente lá em Israel. Essa guerra é a terceira grande guerra, a terceira guerra mundial. Essa guerra vai estar ocorrendo no mundo todo. Tá? Uma dos objetivos dessa guerra, tá? Dois principais. Um é destronar o anticristo, é matar ele. E dois, varrer Israel do mapa, os judeus. Os judeus vão estar sendo perseguidos no mundo todo. Porque ele vai se apresentar como judeu. Ele é o representante, ele é o Messias. Então o mundo vai odiar os judeus. Os judeus sempre foram odiados, mas agora muito mais.
Então, essa guerra é a terceira guerra mundial, ela vai ocorrer no mundo todo. Então, o anticristo se apresenta, vem a guerra. Esse é o segundo cavaleiro do Apocalipse. Vamos para o terceiro? O que é o terceiro? O terceiro é a fome, é a recessão, resultado da guerra. Sempre depois da guerra, o que acontece? Uma recessão, uma quebradeira econômica. Bom, então é isso que vai estar acontecendo. Ele vai falar assim, olha, um bocadinho de azeite por um denário. A pessoa vai ter que trabalhar um dia inteiro para ganhar um bocadinho de azeite. Está falando do sistema financeiro que ruiu. Bolsas, indústria, tudo. Pode ler, por favor. Versículo 5 do capítulo 6. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo, vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. E não danifiques o azeite e o vinho. Isso aí está falando o quê? Da recessão, da escassez de comida, a escassez de tudo que vai acontecer nesse pós-guerra. Pois bem, então a sequência é essa. O cavalo branco é o engano, o anticristo, a guerra que ele vai causar, a recessão pós-guerra, e número 4, parece que quando abrir o quarto selo, quando o quarto cavaleiro aparece, parece que todos os outros 3 anteriores estão juntos. Porque esse cavalo, ele fala do quê? Da morte. A morte que vai ser resultado das enfermidades. Todo tipo de enfermidade que vai ocorrer por conta da fome e da guerra. Quem não morrer na guerra vai morrer de fome. Porque essa guerra, irmã, ela vai ser uma guerra que vai valer tudo. Essa guerra vai ser guerra bacteriológica, vai ser guerra química, é uma guerra sem precedente, nunca teve igual. Sabe? Jesus diz que se ela não fosse abreviada, ninguém se salvaria. Como que essa guerra vai ser abreviada? A parousia, que é a volta de Jesus, ela ocorrerá exatamente no meio da guerra. O fim dessa guerra é a volta de Jesus, tá bom? Jesus voltará no calor dessa guerra, porque essa guerra ela tem 2 objetivos primordiais: matar o anticristo, destronar ele e acabar com os judeus, matar os judeus. Então Jesus volta nessa hora para livrar o seu povo, para dar escape a Israel. Então é ele que vai abreviar essa guerra, tá bom? Então, resultado da fome e da guerra é isso que a gente está vendo no cavalo amarelo: é doenças e a morte. Por isso que ele diz que o cavaleiro do cavalo amarelo, a morte está seguindo ele de perto. Parece que eu fico na minha mente imaginando um cavalo amarelo e montado nesse cavalo, aquela figura com a foice, a senhora já viu? Não tem aquela figura da morte? Que a gente chama de Zé Maria. E o Zé Maria aí? Aquele camarada com aquele capuz preto, com a foice na mão? Pois bem, é ele que está montado no cavalo, nesse cavalo amarelo. Porque nesse cavalo amarelo tem todo tipo de besta da terra, as feras da terra. Entenda, por favor, que não é o leão, o tigre, a cobra, o macaco da floresta, não. Aí ele está falando, é uma maneira de falar de vírus, bactéria, micróbio, micro-organismo que vão gerar essas doenças. Bom, então, para resumir, o que são os 4 cavaleiros do Apocalipse? São essas 4 situações que nós vemos: o engano, seguido da guerra, a fome, que é a recessão pós-guerra, e todo tipo de doença, que são uma coisa vai estar gerando a outra coisa. Isso são os 4 cavaleiros do Apocalipse. E eu quero mostrar isso daí agora, lá em Mateus 24, no discurso de Jesus. Mas antes da senhora abrir, só um minutinho, para a gente não ficar devendo, vou ficar devendo mais ou menos. Falta 2 selos, não falta? Porque o 7º selo, o que é o 7º selo? É o início das trombetas. Mas tem 2 selos aí. Então vamos só apenas dar uma lida rapidinho. Eu vou dizer para a senhora o seguinte, que o 5º selo, nós vamos falar sobre ele na semana que vem, se Deus quiser, com a lousa. Tá bom?
Nós vamos falar sobre o quinto selo. O sexto, o que é o sexto? É um resumo de toda a grande tribulação. A senhora pode ler, por favor? Ler seguido ou ler o sexto? Pode ler o seguido, o 5 e o 6. O selo 5 e o selo 6. Tá. Capítulo 6 de Apocalipse, verso 9. A partir do verso 9. E você vai divulgando essa live aí, compartilha aí com todo mundo. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dado uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. E havendo Aqui, irmã, só um minuto. Só um minuto. Eu falei que eu vou explicar isso aí na semana que vem com a lousa, né? Mas a senhora já percebeu que esse pessoal aí é o pessoal, os salvos, todos os salvos, eles estão onde? Eles estão no paraíso. Ou glória, a gente chama de glória, né? Os irmãos que já dormiram no Senhor estão na glória. Eles não estão no céu, porque não tem ninguém no céu ainda. No céu nós iremos no arrebatamento. Bom, eles estão no local de descanso, no local de gozo. Jesus está presente nesse local, mas ainda não é a morada do Todo-Poderoso. Nós só iremos para esse lugar na hora do arrebatamento. Aí toda a igreja, os vivos e esse pessoal aí, que já dorme no Senhor, é um corpo só, vai subir para o arrebatamento. E na semana que vem, com a lousa, eu vou falar melhor sobre isso. Lê o sexto, por favor. Tá. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra. E o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Pois bem, esse sexto selo, ele é, por assim dizer, um resumão, bem resumido mesmo, de toda a grande tribulação. Tá bom? A gente poderia dizer o seguinte, que as taças e as trombetas estão inseridas, estão contidas no sexto selo. Tá? O quinto selo, como nós falamos, vou deixar para a semana que vem, ele está tratando de quem? De todas as pessoas que hoje dormem, que o Senhor recolhe. Elas não estão no céu ainda. Elas estão lá como o ladrão da cruz. Lembra do ladrão da cruz? Jesus falou assim, ó, hoje ainda tu estarás comigo? Pois bem, todos os que dormem no Senhor estão nesse lugar, aguardando o grande dia do arrebatamento, que é quando a gente irá para o céu. Se Deus quiser, semana que vem a gente fala sobre isso. A senhora quer fazer algum comentário antes de irmos para Mateus 24? Quero. Eu tenho um entendimento desse ladrão da cruz, é muito interessante. Porque algumas pessoas me dizem assim, né? Porque João vai ensinar, né? E o próprio Jesus, se crê em Marcos 15:16 ou 16:15, se credes e for batizado, né? 16, 15. É.
E próprio João vai pregando o arrependimento e o batismo, né? E ali as pessoas falam assim, o ladrão da cruz, como é que fica? Eu tenho um entendimento ali que Jesus, ele é o próprio batismo. Então, quando ele diz, ele é a água da vida. Ele diz para Nicodemos, se você não nascer da água e do Espírito, né? Você não vai... Ele diz, eu vou ter que voltar para o ventre da minha mãe? Não, você precisa nascer da água e do Espírito. Então, quando Jesus diz para aquele ladrão, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, aquele homem ali, ele foi batizado. Como diz a palavra, que quando o povo atravessa o mar, eles passaram por um batismo simbólico, né? Porque agora a gente volta a falar da simbologia de novo. Então, eles experimentaram ali passar pelas águas, né? Então, o entendimento ali da cruz, a hora que ele fala, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, Jesus, que é a própria água, que coisa linda, eu estou aqui cheia de Deus. Aleluia. Jesus, que é a própria água, diz assim, eu estou te batizando, porque eu sou o batismo. Ele é superior ao sábado, ele é superior à lei, ele é superior ao batismo. Meu Deus! Mas vamos lá, pode falar aí, pastor. Mateus capítulo 24 é o chamado discurso apocalíptico, tá bom? Os discípulos fizeram uma pergunta para o Senhor e ele deu uma resposta que foi uma resposta que vai incluir o capítulo 24, 25 e 26. Jesus vai dar fazer um discurso, tá? É o chamado sermão profético. A gente encontra isso tanto em Mateus 24, quanto em Lucas 21 e Marcos 13. Marcos 13 a gente vai encontrar esse discurso de Jesus. Tá? Então, se a senhora puder ler, nós vamos ver os 4 cavaleiros do Apocalipse aqui também. Tá. Lê desde o começo? Desde o começo. Deixando claro, tá? Mais uma vez eu vou falar, eu como pré-tribulacionista, eu não vejo a igreja aí. Esse texto é para Israel, é para após o arrebatamento. Pode ler. Mateus 24, a partir do versículo 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo, dize-nos quando serão essas coisas e que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Só Jesus... Veja que eles fizeram 2 perguntas. Eles perguntam quando, está falando de tempo, de ocasião, de época. E qual o sinal que o Senhor dá? Então, Jesus vai passar a dizer para eles quando vai acontecer e que sinais a gente vai observar, que é para a gente ter certeza de que esse tempo chegou. Pode continuar. E Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Misericórdia. Olha aí o primeiro cavalo. Cavaleiro do cavalo branco. Percebeu? Pode falar. Esse é o primeiro cavalo, o cavaleiro do cavalo branco. Tá. Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo. Esse é o primeiro dos 4 cavaleiros. Ele vai vir coroado. Ele vai vir coroado, né? Então, exato. Dizendo eu sou o Cristo. Meu Deus. E quem deu essa coroa para ele? Essa coroa ele ganhou. Foi o próprio diabo que deu essa coroa. O diabo é quem vai dar todo o poder, toda a artimanha do anticristo é maligna. É dado por quem? Pelo maligno. O dragão, que é o pai dele. Meu Deus.
E ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Haverá o quê? Guerras. Guerra é o quê? Guerra é o segundo. É o cavalo vermelho. É. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Haverá o quê? Duas coisas. Fome. Fome, pestes e Isso, terremotos. fome e peste. A fome é o terceiro cavalo, é o cavalo preto. Que vem Não está depois da... lembrando dessa coisa? Exato. E depois da fome virá o quê? Pestes, as doenças. Tá bom? É o cavalo amarelo. Tá, daqui. Depois Estou terremoto. recebendo um aviso aqui. Ah. Tá bom? Então, o cavalo branco, veja que ninguém vos engane. O segundo cavalo vermelho, haverá guerra e nação contra nação. Terceiro cavalo, fome. Quarto cavalo, peste. Tá bom? Então, a sequência lá de Apocalipse, dos 4 cavaleiros do Apocalipse, Jesus aqui confirma. Então, os 4 cavaleiros do Apocalipse, eles são, na verdade, o entendimento é mais simples do que a gente imagina. Os 4 cavaleiros do Apocalipse é tão somente essas 4 situações que vão acontecer na grande tribulação depois do surgimento do anticristo. Estamos fechados em relação aos 4 cavaleiros do Apocalipse? Sim. Estamos Quando diz, resolvidos em relação a isso? quando diz Os sobre irmãos terremoto, que estão nos acompanhando, eu acredito que eles conseguiram safar isso, né? não, tá claríssimo, tá claríssimo. E eu creio que fala sobre terremoto, fala sobre estrutura, abalar a estrutura, né? E o Senhor fala que o reino dele, olha que tremendo, em Hebreus vai falar que o reino dele não pode ser abalado. Vai haver um grande terremoto na grande tribulação que vai ruir a cidade de Roma. Especificamente o quê? O Vaticano. O Vaticano é o QG, o Vaticano é a sede central do catolicismo. E o catolicismo é a mãe de toda a idolatria que existe no mundo. Toda a idolatria que existe, ela existe fomentada pelo catolicismo. Hoje, o mundo não era para ter toda a idolatria que tem, todas as religiões que tem, se não fosse por causa da Igreja Católica. A Igreja Católica, quando ela surgiu, eles não fizeram mal somente aos católicos. Eles prejudicaram toda a pregação do Evangelho. O Evangelho perdeu o poder. Deus fala assim, olha, o meu nome é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Porque a Igreja Católica ela surgiu com cara de cristão, de religião de Deus, de representante de Jesus. Então, eles são, na verdade, a mãe de toda a idolatria. Tá? E vai haver um grande terremoto e vai ruir a Santa Sé. Porque está escrito no Apocalipse, capítulo 18. Houve um terremoto que vai ruir a grande cidade. A grande cidade é Roma. Vamos continuar a leitura? Sim. Continua lendo. Pessoal, vocês, se Continua? tiverem dúvida, coloca aí que a gente vai responder. O pastor vai respondendo, tá? E não esquece. Irmã, eu tirei as letrinhas aqui, eu não estou vendo quem está. É a senhora que está vendo aí? Se tiver alguma pergunta, a senhora me fala. Tá, não tem problema não, estou acompanhando aqui. Continua lendo? Por favor. Tá. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então, vos hão de entregar para serdes atormentados, matar-se-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Neste tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. E então virá o fim. Olha aqui. Esse evangelho do reino. Acho que eu já falei sobre isso numa outra feita,
Tá? Esse evangelho do reino será pregado a todas as nações, então virá o fim. A palavra fim, irmã, não é fim do mundo, né? Uhum. Desde o Antigo Testamento, se fala do fim dos dias, fim dos tempos, tá bom? Tempo do fim, tudo significa a mesma coisa, tá bom? Quando Uhum. foi que começou o fim dos tempos? O fim dos tempos começou com o nascimento de Jesus. A partir do nascimento de Jesus, nós estamos vivendo já o fim dos tempos. E esse fim, ele se refere à parousia, à volta de Jesus. A volta de Jesus é que é o fim. Não é o fim da dispensação da igreja, Uhum. nem é o fim do mundo. É o fim dessa era aí da grande tribulação. O fim da grande tribulação, tá? Ele vai ocorrer depois da pregação do evangelho do reino, que não é o evangelho da graça. O evangelho da graça é pregado por nós, pela igreja. Esse evangelho aí vai ser pregado pelos 144 mil, que nós vamos falar daqui a pouco. Os 144 mil, eles vão pregar o evangelho do reino. O que é o evangelho do reino? São eles anunciando que o Messias está às portas. Eles estarão guardando o Messias para implantar o reino de Deus no mundo. Porque o reino de Deus, ele não está visível ainda. O reino Uhum. de Deus ele está nos corações. Mas Jesus vai implantar o reino de Deus na terra fisicamente, tá? E isso vai ocorrer depois de quê? Depois que o evangelho for pregado. O evangelho do reino será pregado, então virá o fim. Não é o evangelho da igreja, é Uhum. dos judeus. Vamos lá. Tá. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê que entenda, então os que estiverem na Judéia que fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar suas vestes. Posso falar? Pode. Então, veja que ele está dizendo agora do tempo. Quando? Senhor, eles perguntaram, Senhor, diz-nos quando e qual sinal. Aí ele vai dizer. Ele falou, quando vocês virem que o abominável, aquele que Daniel falou, que Daniel vai dar muito conteúdo, vai explicar muito sobre o anticristo. E Daniel chama ele de o abominável da desolação. Aí Jesus fala assim, olha, quer saber quando? Quando o abominável, aquele que falou o profeta Daniel, quando ele estiver no lugar santo. O que é o lugar santo? É o templo que hoje está lá, que não existe, está destruído. Os judeus, eles vão restaurar esse templo, eles vão reconstruir o templo. O anticristo vai se sentar nesse templo, vai sentar lá no lugar santo e vai receber adoração e sacrifício. Ele vai restaurar o cerimonial mosaico de sacrifício de sangue. Os judeus vão sacrificar animais aos pés dele. Quando ele estiver sentado lá, obviamente que a igreja já não está mais presente, tá bom? Quando ele estiver lá, aí Jesus está falando, pois é, quando ele estiver lá. Aí ele diz assim, olha, quem estiver no telhado não desce para pegar nada. Esqueceu a tua capa, esquece a capa. O que Jesus está dizendo é o seguinte, nesse momento, é um salve-se quem puder, é um pega para capar. Esquece esses detalhes, que nessa hora nada disso mais vai ter importância. É cada um para salvar a sua pele. Tá? Vamos lá, versículo 19. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. O senhor falou até na sexta-feira Pois passada. é. Pois é, então a senhora veja que nesse momento, o anticristo já se encontra no mundo, já está revelado, as pessoas já estão marcadas pela besta, ele já está perseguindo os judeus, porque a senhora sabe que eles serão assim, ó, unha e carne, Cristo e os judeus, Uhum, até a primeira metade da grande tribulação. uhum. Na segunda metade, ele tira a máscara e ele vai perseguir os judeus. E a senhora vê que nessa época ainda tem mulher grávida, ainda tem criancinha sendo amamentada. O que corrobora aquilo que nós falamos na semana passada.
que no arrebatamento não irão todas as crianças. Haverão crianças no mundo, crianças nascendo, haverá pessoas morrendo e crianças nascendo. Ou seja, a reprodução da vida humana continua normal, porque o arrebatamento da igreja não é o fim do mundo, só é o fim da função da igreja no mundo, só isso. Uhum. Pode continuar. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Tem muita gente isso que tem... aí, pode falar, pode falar. Não, é isso, tem dúvida desse... Por que não no inverno, nem no sábado? O inverno é complicado. O inverno é uma coisa, é dificultoso para a pessoa fazer qualquer coisa para fugir. Principalmente lá, que o inverno lá é rigoroso. E no sábado, porque o judeu, segundo a lei deles lá, né, ele não pode caminhar mais de 800 metros num sábado. Ele não pode fazer mala, ele não pode viajar. No sábado ele não pode nada. Então ele será o quê? Uma presa fácil. Mais uma palavra que corrobora que esse texto não é para a igreja. Esse texto é para os judeus. Porque a igreja não tem nada a ver com sábado. Tá? Então, esse texto é um texto para Israel, específico para judeus que estarão habitando no mundo todo, que a senhora sabe que no mundo todo tem judeu. E essa perseguição, ela ocorrerá em todo o planeta. Aí ele diz, orai para que isso aí não seja no sábado, porque se for no sábado, serão presas fáceis. Tá bom? Eles levam tão a sério essa questão do sábado. Eu tive lá em 2012 e depois tive recentemente. Em 2012, quando você entrava no elevador, todos os andares estavam apertados, porque você não podia nem apertar o elevador. Eles não fazem absolutamente nada. Agora, essa última vez que eu fui, eu observei que quando era sábado que a gente entrava nos hotéis, porque lá eles não usam cama de casal, eles usam 2 camas de solteiros nos hotéis, que eles juntam as camas. Exatamente por isso, porque no sábado, se tiver algum casal, os casais não podem dormir juntos. Tem que dormir separado. Então, eles separam as camas. Que coisa, né? Negócio de doido. É. Porque haverá, então, grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não forem... Aqui, ó, a senhora ia ler assim, ó, não tivesse aquele dia sido abreviado, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos foi abreviado. Pois bem, eu já falei para a senhora sabe também, e os irmãos que estão nos acompanhando devem saber também que existem 3 escolas de interpretação do Apocalipse. E entre essas existe os pré-tribulacionistas, que a maioria dos evangélicos são. Existe os meso, que creem que o arrebatamento acontecerá no meio da tribulação. E os pós-tribulacionistas, que creem que a igreja passará pela grande tribulação. Do pós é o seguinte, que eles dizem que o Senhor ele não poupou a igreja do 2º e do 3º século. A senhora sabe que no 2º e 3º século a igreja foi extremamente perseguida e os cristãos eles eram mortos com requinte de crueldade, com requinte de maldade. E eles dizem o seguinte, poxa, o Senhor não poupou aquela igreja que era fiel, né, aqueles irmãos que eram fiéis, por que você acha que vai poupar a gente agora? Por que a gente não vai passar na grande tribulação? Bem, primeiro, não é porque eu quero, é porque ele mesmo quer. O próprio Senhor é que prometeu, como foste fiel, eu também te livrarei da tribulação que há de vir sobre toda a terra. Palavra dele próprio. Tá? E segundo, por causa desse próprio texto aqui. Esse próprio texto. Ele diz o seguinte,
Porque nesse tempo haverá grande tribulação, verso 21, como desde o princípio do mundo até agora, nunca houve nem haverá de novo. A grande tribulação, amado, ela é chamada de grande tribulação. Eu acho que essa palavra é até pouco para expressar o sofrimento, a dor, a angústia, a amargura que vai acontecer nesses 3 anos e meio. Porque são 7 anos, mas os 3 anos e meio da segunda etapa vai ser uma coisa que a gente não tem palavra para... A gente não consegue imaginar. Então, quem diz que a igreja, já do segundo século, lá em terceiro, sofreu sim, mas nem se compara o que vai acontecer agora. Nem se compara. E o Senhor, ele vai poupar a sua noiva. E ele vai suprimir, ele vai reduzir esse tempo por causa dos escolhidos, que são eles, que são os judeus. Por causa dele, o Senhor vai reduzir esse tempo. Então, o sofrimento que vai acontecer nesse período é incomparável, é inigualável, é indescritível. Vamos continuar lendo? Vamos. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes dei crédito. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vou-lo tenho predito. Porquanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou eis que está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Olha, aqui, irmã, ele falou o seguinte, se alguém te disser, eis o Cristo aqui ou ali, não vá atrás dele. Não vá atrás dele, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Ele está falando o quê? Das duas bestas. Uhum. Tá? E ele vai dizer o seguinte, porque não tem como, não tem desculpa para as pessoas se enganarem e irem atrás do anticristo. Por quê? Porque a vinda do Messias não será assim, de repente apareceu, tá? Como aconteceu no nascimento de Jesus. Jesus nasceu, estava lá no meio do povo e de repente se manifestou. Só que agora não será assim. Ele diz aqui no verso 27, assim como o relâmpago, ele se nasce no Ocidente e se mostra no Oriente, assim será a vinda do Filho do Homem. Então, você veja que ele não está falando de arrebatamento. Ele está falando de algo, desculpa usar aqui uma expressão, algo espetacular, hollywoodiano, algo cinematográfico. A volta de Jesus vai ser alguma coisa que o mundo vai parar. Só imagina o céu rasgando e vindo aquela multidão de um exército montado em cavalos, Jesus na frente, um clangor de trombeta, um troca de trombeta, de anjos e arcanjos tocando trombeta, que vai ser uma coisa ensurdecedora. E eles descendo em direção, cada um desses anjos vão procurar um judeu que tiver com a espada ali, eles vão procurar os judeus e vão resgatar esses judeus. Tá? E o Senhor, é como se o Senhor te fizesse assim um sinal, pá, congela tudo. Então o mundo vai ficar estarrecido com essa cena. O arrebatamento não é assim. O arrebatamento é em silêncio. Qual é o barulho que acontece no arrebatamento? É o barulho do avião que cai, é o barulho do carro que bate, porque o piloto foi arrebatado, né? É uma pessoa que está na mesa de cirurgia e some. É o cirurgião que está com o coração de uma pessoa aberto. Esse cirurgião some. Né? Essas cenas assim. Agora, a volta de Jesus
é algo tremendo demais. O mundo vai parar para ouvir. Já existe Então aí, não tem como se enganar. já existe os oleogramas aí, né? Que a imagem é Isso, colocada, projetada no ar. projetada exatamente no nada, né? Assim, no ar. Na, na Eu, atmosfera. eu acredito que vai ser usado uma coisa assim. O Vitor colocou aqui a passagem de 2 Tessalonicenses 2, do 9 ao 11, onde diz assim: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás com todo o poder. Espera aí. Com todo. Não estou conseguindo levantar. Com todo o poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da justiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Quer dizer que Deus enviou o anticristo propositalmente aos judeus? Ele está perguntando. Quer dizer que Deus enviou o anticristo propositalmente aos judeus? O anticristo não é somente para o judeu. Aliás, Vitor, um beijo para você, meu amigo. Obrigado, foi bem sacado esse texto que você escolheu, tá bom? Não é somente para os judeus. Será uma prova. Os judeus vão estar passando pela prova do fogo, eles vão estar sendo provados. Aliás, Daniel diz que eles vão ser embranquecidos. Eles serão provados, passarão pelo fogo e serão embranquecidos. Alguns não vão passar nessa prova, tá? Mas o período da grande tribulação é o momento da exaltação dos judeus. Eles serão exaltados. Tá? É o momento deles de provarem a fidelidade a Deus. É como se Deus estivesse dando uma última chance para eles se salvarem, para eles provarem a sua fidelidade a Deus. Obviamente que alguns não passarão nessa prova, mas é uma maneira também de entregar o governo desse mundo ao diabo. É como se Deus dissesse o seguinte: bem, o mundo gosta do diabo, o diabo engana o mundo e o mundo gosta do diabo. Então, tá aí. Boa sorte vocês. Meu Deus. Tá? Então ele vai estar entregando, ele vai estar entregando. É como. Lembra lá que aconteceu no Egito, quando Deus chama Moisés e fala o seguinte: Moisés, vamos libertar o povo. Deus faz um acordo com Moisés, fala assim: olha, você vai fazer maravilha diante de Faraó e eu vou lá para endurecer o coração dele. Vamos libertar o povo assim. Você faz as maravilhas, eu endureço o coração de Faraó. Deus não exatamente endureceu o coração de Faraó. Ele simplesmente não amoleceu. Porque se Deus se revelar ao homem, o homem não conhece Deus. É preciso que haja a ação de Deus para que o homem creia. Então, nesse momento, Deus vai estar assim deixando o diabo agir 100%, porque a senhora sabe que o diabo, ele antes de Jesus, ele podia, vou chutar aqui, tá? O diabo tinha 10% de permissão para agir no mundo, antes de Jesus. Depois de Jesus, ele hoje, os 80%. 70% a 80%. Ele ainda é limitado. Ele nem está preso, mas também não está 100% solto. Agora, nesse período, o diabo vai ter 100% de liberdade de usar todo tipo de prodígio, todo tipo de malandragem, todo tipo de falácia. E aonde que o diabo é bom? Conforme esse texto de Tessalonicenses que o Vitor utilizou. Onde é que está o poder de Satanás? No engano, na artimanha, no somebody love. O diabo é bom disso. É bom para articular, para falar. Por que Eva se deixou corromper? Porque ela foi conversar com o diabo. Todo mundo que tentar conversar vai ser persuadido. Então é isso que vai acontecer no mundo nesse período. As pessoas serão engodadas pelas maravilhas, por assim dizer, que o diabo vai estar realizando através do anticristo. Pois é. E tem uma passagem, eu não lembro onde está agora, que diz que foi-lhe dado o poder. Então,
Ele só tem o poder porque foi lhe dado o poder. E eu quero falar uma coisa aqui para as pessoas que estão ouvindo. O que o pastor falou aí é uma metáfora, tá? Não quer dizer que o diabo está querendo dizer assim, para a gente conseguir entender, como o Senhor falou para João, de uma forma que João conseguisse entender aquilo que Deus, o Senhor estava passando para ele na revelação do Apocalipse. Então, quando o pastor diz que ele tinha 10% de poder, é para você entender a quantidade de poder que ele tinha e a quantidade de poder que ele tem agora e a quantidade de poder que ele vai ter depois. Para que fique bem claro isso para vocês que estão nos assistindo aí. Amém? É porque o diabo não tinha 100% de autorização para agir no Antigo Testamento. O Senhor, por uma questão de cuidado com a espécie humana, ele sempre limitou o diabo. Porque se ele deixar o diabo agir de maneira plena no mundo, seria como você botar num ringue Celso Trindade e Anderson Silva, Celso Trindade e Mike Tyson, entendeu? Então seria covardia. Então o Senhor sempre limita o diabo. Agora, quando Jesus se manifesta, tá? Ele entregou à igreja o poder, ele entregou a autoridade à igreja. Então agora o diabo tem um pouco mais de liberdade, mas ainda não é total. Agora, no período da grande tribulação, o texto diz que a porta do inferno será aberta e todas as cadeias serão quebradas e todos os demônios livremente. Grande tribulação. A Cláudia Verônica está perguntando aqui: o anticristo virá da tribo de Dan? É Cláudia Verônica Bochá? É. Pergunta ela aí. Tá? Mas Mesmo. nós vamos daqui a pouco, irmã Cláudia, daqui a pouco nós vamos ler lá o texto do capítulo 7, né, de Apocalipse, e nós vamos ler lá sobre os 144 mil. Lá tem uma indicação de que duas tribos não receberão selo. Então é a tribo de Efraim e a tribo de Dan. Provavelmente o anticristo será de uma dessas duas tribos. Tá? Pode ser até que o pai e a mãe dele sejam o pai de Dan, a mãe de Efraim. Tá bom? Porque quando Jacó está para morrer, está nos últimos dias dele, que ele começa a abençoar os seus filhos, tá bom? Ele começa a declarar bênção sobre os seus filhos e fazer profecias sobre os seus filhos. A profecia para Dan é horrível. Ele diz: Dan é serpente, é cobra que morde de maneira traiçoeira. Ele está dizendo isso, ó. A pessoa vem andando pelo caminho, aquela serpente que espera você passar e te morde pelas costas, ele diz que Dan será assim. Jacó fala isso para o seu filho. Causou muita tristeza, mas ele estava profetizando. Então, pode ser que o anticristo ele seja da tribo de Dan, sim. Tá bom, irmã Cláudia Verônica? Tá, posso continuar? Por favor. Agora, nesse texto que a senhora vai ler, irmã, nesse texto agora, ele vai falar diretamente sobre a grande tribulação. Tá? Tá. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então, lembrando também que essa potência aqui do céu não está dizendo do reino do Senhor, que não pode ser abalado, que fala em Hebreus, né? As potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. O texto, a sua versão diz que os poderes do céu serão abalados.
Mas numa outra versão diz que as estrelas cairão do firmamento. Tá? Então é uma outra linguagem da mesma coisa que a senhora está falando. Então não é o céu espiritual onde está o trono de Deus. É esse céu aqui que a gente visualiza. Uhum. Tá? Está falando das estrelas. Não, aqui Pode fala. continuar. As estrelas cairão e as potências do céu serão abaladas. Os poderes do céu serão abalados. Perfeito. Esses poderes aí são astros, são planetas. Eu entendo que é tudo coisa natural, coisa física. Uhum, uhum. Aquilo que a atmosfera tem domínio, né? E isso tudo vai... Isso. que são coisas que a gente vê que tem extremo poder na natureza, né? E isso vai ser... Isso. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. E quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Amém. Amém. Quando ele diz, né, aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando a figueira florescer, então, é unânime, há uma unanimidade em entender que essa profecia se cumpriu quando Israel se tornou uma nação. Foi reconhecida pela ONU como nação. Essa profecia aí, quando a figueira florescer, a figueira realmente ela floresceu no dia 14 de maio de 1948. Entendeu? Então, perguntaram para Jesus, Senhor, dize-nos quando e que sinal. Então, ele está dizendo, quando a figueira florescer, saber que ele está perto às portas. A figueira floresceu já tem 70 anos. Tá? Então, de lá para cá, o arrebatamento já poderia ter acontecido. Não aconteceu ainda. Tá? E ele vai dizer assim, olha, não passará essa geração, né? Não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Algumas pessoas ficam encucadas. Poxa, Jesus falou isso há 2000 anos atrás. Quanto tempo dura uma geração? Uma geração dura, em média, 30 anos. A cada 30 anos a gente tem uma nova geração. Então, quando ele fala de geração, ele não está falando desse tipo de geração. Não é com esse conceito de geração. Geração é a espécie humana, desde Adão e Eva, tá bom? Até o último homem que vai nascer. Porque nós sabemos que nascerão e morrerão pessoas até o dia do juízo final. Quando Jesus se sentar no trono branco, é o chamado juízo final, aí parou. Não nasce mais ninguém, não morre mais ninguém. Mas até lá, haverá gente nascendo e morrendo. Então, a espécie humana é uma geração. A senhora veja, por exemplo, que os anjos é uma geração. Os querubins é outra geração. Serafins, outra geração. Homens, outra geração. Então, o Senhor, ele está sempre criando. Eu não sei quem foi criado primeiro, se foi querubim ou se foi serafim, mas eles são categorias de criaturas angelicais distintas. Uma coisa são a espécie dos serafins, outra espécie de ser são os anjos, tá bom? Aliás, não existe arcanjos, só existe um arcanjo. Existe anjos. Arcanjo é o príncipe dos anjos, tá bom? Esse prefixo arque significa o maior ou o principal, arquimilionário, arqui-inimigo. Então, o arcanjo é esse, é o principal. Quem é ele? É Miguel, é o arcanjo Miguel. Então, os anjos eles foram criados todos no mesmo momento, uma única geração. Os seres humanos são uma geração. Como a nossa história ainda está em desenvolvimento, a gente acha o seguinte, foi criados uns primeiro, outros depois, os nossos netos que ainda vão nascer, mas depois que a história estiver fechada,
os homens todos são uma única geração. Ou seja, uma única criação. E Jesus está falando, essa criação não passará sem que tudo que eu estou falando se cumpra. Não vai cair uma vírgula. Amém. O Vitor está perguntando aqui, então podemos dizer que já há indícios de que o anticristo já está no mundo, ou isso ainda é para um futuro bem longe? Pois é, Vitor, meu amigo, a gente não pode nem dizer. Parece que a gente já sente o cheiro do anticristo no ar, né? Parece que a gente já está sentindo o cheiro no ar. Mas pode ser que ainda demore algum tempo. Pode ser que demore algum tempo. O fato é que ele vai se manifestar quando ele tiver 30 anos para imitar Jesus em tudo, tá bom? Ele vai começar o ministério dele com 30 anos. Então, algumas pessoas falam assim, Celso, será que ele já está aí, já nasceu? Pode ser um garotinho assim, de 5 anos, um garotinho de 8 anos, será que é um adolescente? Eu falo, se ele for um garoto de 5 anos, então falta 25 anos para arrebatamento. E eu não vou arriscar botar data para o arrebatamento, porque todo mundo que tentou se deu mal. Então, fica difícil de a gente precisar isso. Agora, que a gente já sente o cheiro, sabe? No ar, a gente já sente, porque a gente está vendo o pano de fundo do cenário da nova ordem mundial, ele já está muito, muito nítido. Mas eu acredito que não é muito tempo que falta, não. Respondendo isso aí que o Vitor falou, eu acho, Vitor e os demais que estão nos ouvindo, isso não é a nossa... Acho que a gente não tem que ficar preocupado com isso, se ele já está ou se ele não está. O que a gente tem que colocar é que a palavra ela vai se cumprir, né? Deus ele é tão tremendo, até para não se criar um temor. Imagina se a gente sabe que o anticristo vai se manifestar no final do ano. Então a gente não sabe, né? E como ele é imitador, alguém está preparando o caminho para ele. Assim como João preparou o caminho para Jesus. Alguém está preparando para ele chegar no cenário. É tipo assim, ó. É o falso profeta. Pois Esse é. daí que a senhora está falando é o falso profeta. Exatamente. É como assim, você sabe que você vai receber um convidado na sua casa, e aí você prepara todo o quarto, prepara a casa para receber. E a pessoa ainda não chegou, mas o cenário está sendo preparado. E aí, quando ele chega, ele já encontra uma estrutura, porque ele vai encontrar já uma estrutura para ele concretizar aquilo que ele quer fazer. Enfim. Exatamente. Então, o falso profeta é o João Batista dele, por assim dizer. E isso não está muito longe, não está muito longe de acontecer, não. E a gente tem como discernir, sim, porque Jesus falou, quando perguntaram a Jesus, Senhor, diz-nos quando e que sinal. Então, Jesus deu esses sinais todos. Tá? Uma das coisas que os judeus já providenciaram é todo o material para a construção do terceiro templo. Aquele templo de Salomão ele foi destruído por Nabucodonosor e ele foi reconstruído por Herodes, o Grande. Então, esse movimento, essa providência de reconstrução do templo, tá? Ele será feito assim, ó. Quando chegar o momento, eles vão construir aquele... Lembra o que a China construiu agora em 11 dias? Bem, esse templo ele será reconstruído em tempo recorde, porque ele já tem tudo lá, de madeira, aquela madeira do Líbano, eles têm as pedras, eles têm o ouro, as pedras preciosas, está tudo estocado. Tudo estocado. Eles constroem isso assim, ó. O que falta? O momento político. E esse momento político... Pode falar. Está muito próximo, mas a gente, assim, não tem como precisar, né, pastor? Não. Você pode esperar que isso vai estar prestes a acontecer, né? Mas a gente não tem como precisar, assim, vai ser daqui a
Pode ser agora. A gente pode acordar amanhã e já começou a construção do terceiro templo. A gente não tem como precisar, mas a gente sabe que está muito próximo, né? A gente ouvia os nossos pais dizerem, ó, o fim do mundo está próximo. O senhor até falou semana passada, vai acontecer no Big do Milênio, na virada, né, do ano 2000. Né? Então, assim, cada vez está ficando mais próximo e é para a gente alertar, ter aquele alerta de que as coisas estão numa velocidade muito grande, né? O dia parece que não tem 4 horas. Quando você vê, já chegou a noite. Você dorme, mas parece que o sono não te sustenta, que parece que a hora está voando. Porque Deus voando mesmo. O relógio antigamente fazia assim, né? Agora parece que o relógio está fazendo isso. Exatamente. Mas conclui aí, pastor. Desculpa, eu te cortei. Deixa eu falar nós agora... Pastor, só um minutinho. Já são 11h40, quase 2 horas. Então, assim, a gente vai ter que concluir para deixar o gostinho de quero mais para o que vem. Tá. Então, nós vamos acabar que horas? Vamos acabar meia-noite. Meu telefone já está pitando aqui, eu estou sem o carregador. Está com 20% de bateria. Ó, o versículo que viria seguinte, eu mesmo vou ler para a gente encerrar aqui e passar lá para o capítulo 7. O versículo é o seguinte, para o Vitor, tá? Homenagem aí ao Vitor. Uhum. Mas a respeito daquele dia e daquela hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Tá? Então, ninguém sabe o dia nem a hora. Né? Então, a gente não vai se ater muito a essa questão. Mas nós vamos ficar aos sinais. É importante ficar atento aos sinais, que é para a gente também não se distrair. Jesus falou que a gente deveria estar apercebido desse dia e dessa hora. Não se distrair de jeito nenhum. Pô, bem, vamos lá para o Apocalipse capítulo 7? Vamos lá? Esse capítulo 7, posso falar? Pode. Esse capítulo 7, a gente vai dividir ele em 2. A gente vai fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 8. É um assunto. Depois a gente lê do versículo 9 até o final, que é o versículo 17. Tá bom? Então, aqui nesse capítulo 7, João ele tem duas visões. Ele tem uma visão do que está ocorrendo na Terra e, paralelamente, simultaneamente, está ocorrendo algo no céu. Então, primeiro ele vê algo na Terra, depois ele é arrebatado para o céu e vê algo no céu. Então, a gente vai ler de maneira distinta. Hoje, por causa da hora, nós vamos falar apenas da primeira parte, do versículo 1 até o versículo 8. O que é isso aí? É a selagem dos 144 mil. Lembrando que selo é preservação, é inviolabilidade. O selo protege, tá bom? Então, nós vamos ler isso aqui para desmistificar a ideia dos 144 mil. Muita gente quer reivindicar esses 144 mil, como a Testemunha de Jeová, por exemplo. Uhum. Os Testemunhos de Jeová dizem que eles são os 144 mil. Uhum. Outras religiões dizem também. Tem gente que diz que 144 mil é o número dos que serão salvos. Afinal de contas, quem é os 144 mil? São os judeus. O texto é claro demais. Então, a gente precisa ler o texto para a gente compreender aquilo que está mais fácil como água, claro como água. Então, nós vamos ver aí. Ele vai dizer 144 mil são 12 mil de cada uma das 12 tribos de Israel. 12 vezes 12 dá quanto? 144. Tá bom? 12 vezes 12 é 144. Da onde que surge o mil? O mil surge do entendimento, do simbolismo dos números. Porque nós já chegamos à conclusão que o Apocalipse é um livro recheado de símbolos. Toda a Bíblia é, mas o Apocalipse é demais. Então, existe símbolo de todas as formas.
Por exemplo, existe o símbolo das cores. Nas cores, você veja, por exemplo, que o anticristo ele vem no cavalo branco. Por quê? Porque o branco é o símbolo da pureza, da santidade, é o símbolo da paz. Então, o anticristo se aproveitou disso. Jesus está sentado num trono branco para julgar. O julgamento é no trono branco. Por que, que o trono é branco? Não, o trono não é branco. Branco que foi mostrado para ele entender que é um trono de justiça justa, um trono de santidade. Por exemplo, no capítulo 4, João é arrebatado e ele vê o trono do Todo-Poderoso. Ele não consegue visualizar a figura, porque Deus não tem forma. E ele diz assim: eu vi um sentado no trono. O seu aspecto era semelhante ao jaspe e o sardônio. Meu O que é Deus. o jaspe? É um cristal transparente. Olha a santidade de Deus. O sardônio é um vermelho muito forte, muito vívido. Está falando da justiça de Deus. Ele diz que em volta do trono tem um arco, como esse arco celeste, aquele arco de Noé, e ele é todo de esmeralda. O que é esmeralda? Esmeralda é uma cor, é uma pedra preciosa, verde, é aquele verde profundo, aquele verde forte. O verde não é o símbolo da esperança? O verde é o símbolo da esperança. Por isso que aquele arco é verde. Porque o trono de Deus é um trono de esperança. Porque foi isso que ele falou para Noé. Ele falou para Noé: Noé, você está vendo esse arco? Toda vez que chover muito, eu vou fazer esse arco, que é para eu me lembrar da misericórdia. É que é para eu me lembrar para nunca mais destruir o mundo como eu destruí um dia. Então aparece esse arco lá. Vocês, irmãos, podem ler isso aí no capítulo 4 do Apocalipse. Por trás do trono, como se fosse aqui atrás de mim, ó, por trás do trono do Todo-Poderoso tem um arco, igual ao de Noé, só que não tem 7 cores. Ele é todo verde, da cor da esmeralda. Então, as cores, elas falam também, elas também falam muito sobre os seus símbolos. E os números? Muito. Eu estou falando tudo isso aqui, mas para chegar no 1000, dos 144 mil. Que a gente sabe que 12 é o número de Israel. Eu acho, 12 vezes 12, 144. Aí você presta atenção. Oi? Pode falar. eu acho que nós vamos ter que deixar isso para. Já vai, são 10 para meia-noite. Eu acho Será que que não dá, não, né? capítulo Quer 7 deixar? para. É. Estou Não, concluindo. nós não vamos ler o capítulo. Então não vamos ler. Vou só terminar essa explicação É. e a gente não lê. Mas presta atenção. Eu vou. Os números simbolizam Semana que vem vai ler o capítulo 7. isso. A senhora veja só, o número 1 é símbolo de quê? Unidade. Número 2, comunhão. 3 é o número de Deus, que é o número da Trindade. O 4 é o número do planeta, número da Terra, que fala dos 4 pontos cardeais. Tá bom? O 5, glorificação. 6 é o número do homem. Por isso o anticristo usa o número 666, que ele é homem, homem, homem. Ele não é como eu e a senhora, e o Vitor, e a Cláudia, e os demais irmãos, que é espírito, alma e corpo. Ele não é assim. Na óptica lá nós vamos explicar por que ele não tem o Espírito de Deus. Pois bem, o 7 é o número do completo, do absoluto. O 8 é o número do infinito, que não tem início nem fim. 9, glorificação. 10, a potência. O 12 é o número de Israel. O 24 é Israel mais Israel. Então, os 24 anciãos. São duas dispensações. Os 12 apóstolos mais os 12 profetas do Antigo Testamento. O 40 é o número da prova. 70 é juízo. O número 1000 é o número do inumerável. O 1000 é o número da multidão. Quando você fala assim, tinha para mais de 1000. Então, o 1000 é o número do inumerável. O que é o 144 mil? É uma multidão incontável de judeus. Amém. Amém. A senhora Bom, pode encerrar. nós vamos ter que parar por aqui. Eu estou assim, cheia de Deus, né? Porque a gente Eu também. a mergulhar, a vontade não é de parar. Você começa aquilo que o senhor falou, né? Que Deus começa a se revelar para João, e João vai trazendo aquelas coisas na memória dele para ele poder escrever, né? Escreve aí, João. Pega um negócio quadrado,
descrever o celular. Um negócio quadrado, retangular, com uma tela na frente. Atrás ele vai ter um círculo, e através daquele círculo você vai conseguir ver imagens. Eu fico imaginando João, gente, é um negócio assim tremendo demais. Eu estava ontem... Aguentou. Mas a gente não aguenta por um pouquinho. A gente se derrama na igreja por uma gotícula. Imagina se Deus, né, tem um louvor que diz que a gente não suporta a glória do Senhor. É um negócio tremendo demais, assim, uma riqueza estudar sobre isso e ver assim como isso é tão vivo hoje. Não tem como negar isso. Não tem como o ser humano negar a existência, o controle e a autoridade de Deus sobre todas as coisas. Não, isso é inegável. Mas pelo fato do homem estar com uma venda nos olhos, né? A gente vai lá para a Segunda Reis, quando Eliseu ora para que as escamas caiam dos olhos de Geazi, aí ele consegue ver o mundo espiritual. A gente precisa orar, eu tenho orado muito sobre isso na madrugada, para que o Senhor dê discernimento ao povo, porque a gente só consegue entender isso com discernimento do Espírito, senão a gente, por mais que o Senhor fale de uma forma tão clara, e eu estava orando hoje de manhã e pedindo, Senhor, logo mais a gente vai ter a live, que o Senhor traga discernimento ao teu povo, que por mais que a gente tente entender, a gente tente explicar, se não tiver o discernimento do Espírito, a pessoa não vai conseguir entender essa maravilha. Não consegue. Não né? consegue. Só por Deus mesmo. Só por Deus. Vamos concluir, pessoal. Eu quero louvar a Deus, agradecer primeiramente a vida do pastor Celso, agradecer a sua família, pastor, por te compartilhar conosco esse momento aí que o senhor podia estar, né, junto com a sua família, mas o Senhor decidiu dar esse tempo para Deus e eu quero glorificar o Senhor pela tua vida, agradecer que o Senhor derrame bênção sem medidas, que o Senhor possa te galardoar, te recompensar por tudo isso que o Senhor tem feito, né? Eu te acompanho. Eu quero dizer aqui para vocês, irmãos, todas as vezes que o pastor Celso foi lá ministrar sobre o Apocalipse, nós tentamos abençoá-lo e ele nunca aceitou. Eu acho isso tremendo, porque eu identifico muito meu ministério com o dele, né? Eu não posso, eu me sinto constrangida de cobrar algo que não é meu, né? Aquilo que o Senhor nos presenteou com um dom, o dom do ensino, o dom da palavra. Então a gente não pode, não tem nem como colocar preço numa coisa dessa. Então eu quero louvar a Deus pela tua vida, pastor, no nome de Jesus. Sexta-feira que vem estaremos aqui para a honra e glória do Senhor, mas eu queria terminar essa live orando, agradecendo a Deus e pedindo que o Senhor continue nos dando graça, no nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, nós exaltamos o teu nome, te glorificamos, Deus, porque está tudo tão casado, tudo tão perfeito, Senhor, no esclarecimento da tua palavra, Deus. O Senhor não deixa ninguém enganado. O Senhor, Amós 3,7 já diz que o Senhor não faz nada sem antes revelar os teus segredos aos teus servos, os profetas. Deus, o Senhor não faz nada, está aqui, está disponível, está acessível, Senhor, a todos nós, para sabermos os teus segredos, para sabermos, Senhor, o que vai acontecer nos próximos dias, nos próximos anos. E nós te glorificamos por isso, Senhor, porque nós temos já aquilo que vai acontecer, nós já sabemos, porque o Senhor revela para os teus filhos, o Senhor revela para aqueles que o Senhor ama, aqueles que se submetem ao Senhor. E eu quero uma vez mais agradecer pelo teu servo, Senhor, que o Senhor possa
Deus, dispensar sobre a vida dele tudo aquilo que o Senhor tem, tudo que está ainda retido, que não é o tempo ainda do cumprimento das coisas na vida do teu servo. Ó Deus, que o Senhor apresse em cumprir as tuas promessas, que o Senhor abençoe a igreja que o Senhor confiou nas mãos dele, que o Senhor abençoe a membresia que o Senhor confiou nas mãos dele, que o Senhor toque do alto da cabeça até a planta dos pés com saúde, trazendo vigor, trazendo renovo para o teu servo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, aquilo que o homem não pode fazer, nós sabemos que o Senhor fará pelo teu filho, pelo teu escolhido, pelo teu eleito. E que o Senhor possa encher esta casa de tudo aquilo que o teu servo precisa. E que o Senhor abençoe todos aqueles que ouviram esta palavra, que eles possam inculcar na sua mente e guardar ações, Pai, no nome de Jesus. Assim nós te pedimos e te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de sentar a esta mesa e comer deste maná, que foi esta palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Amém. Amém. Graças e paz. Beijo, paz e graça e saúde para todos os irmãos. Estamos disponíveis para o reino de Deus. Tá bom, pastora? Um beijo para o Vitor, para a Cláudia Verônica e para todos os irmãos que participaram aí. Pode contar com a gente, tá bom? Amém. Muito obrigado. O senhor sabe que o senhor precisa. Amém, povo, no nome de Jesus. Continue divulgando a live aí. Paz. Tá.